Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Jesus em toda a Bíblia. Pastor Luiz Carlos está mais um dia conosco. Pastor Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Lourenço, os nossos irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Pastor, a gente vai fazer um briefing rápido, daquilo que nós tratamos nos últimos programas. E os irmãos que estiveram conosco ouviram. Nós falamos sobre as estratégias de José para atrair seus irmãos de volta à sua presença. Uma das características das coisas que nós falamos, pastor, foi aquele copo de prata, que o Senhor usou uma expressão já bíblica, o penhor da salvação. Eu me lembro que o Senhor disse isso. Esse penhor da salvação, este copo de prata no meio do trigo. E eu lembro-me que o Senhor fez uma abordagem. O Senhor disse que o copo do vinho de José, no trigo, que também era de José. E os irmãos estavam levando de volta junto com os seus valores, ou seja, junto com o dinheiro. Então, eles não compraram aquele trigo, eles não compraram com o próprio recurso, mas aquilo foi uma dádiva, aquilo foi uma doação. Mas houve uma estratégia para trazê-los de volta, que foi o copo de prata de José. Eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno resumo disso para os nossos irmãos que estão conosco. Eu acho que essa evidência é muito importante para a nossa dinâmica e didática como servos. Nos lembrarmos o porquê que nós sempre voltamos, o porquê que nós estamos sempre sendo atraídos pelo Espírito Santo. Amém, pastor Lourenço. O capítulo 44, ele está muito bem, está muito claro para nós que foi o momento ali, o encontro, a parte mais importante foi exatamente em função do copo de prata que todos eles retornaram à presença de José. E nós sabemos que o copo de prata de José, ele profeticamente aponta para o cálice de Jesus. E Jesus, ele fala, quando ele está à mesa com os discípulos, os 12, na noite em que foi traído, ali, no caso, na verdade, seria a noite da revelação, o jantar da revelação. Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e o cálice, ele disse que era o cálice do Novo Testamento. Então, profeticamente, nós vemos esse paralelo. E é exatamente isso. Nós levamos aqui algum tempo, uns 5 ou 6 episódios falando só da história de José. E isso também, para nós, é importante, porque José é um tipo de Jesus. Nós vamos ver aqui 13 ou 14 capítulos o Senhor tratando dessa história. Então, agora fica claro para nós que esse retorno se deu em função do copo de prata, e exatamente em função da ação que era profética, como nós falamos, quando o copeiro, ele teve o sonho de que ele exprimia o sarmento, o cacho de uva, no copo do faraó. Era profético ali também, porque Jesus ele iria ascender novamente pela ação do copeiro, que o copeiro foi que se lembrou de Jesus. Então agora, na verdade, José ele estava fazendo uma reconciliação, como foi feito. O Senhor reconciliou José com o projeto profético porque ele esperou. E José esperou o momento certo para que os irmãos retornassem à sua presença, para que ele pudesse então se revelar. E assim é interessante também, pastor Lourenço, porque nós como igreja nós temos vivido essa experiência. Nós estamos sempre em função do profético. Às vezes nós temos situações de cultos que são verdadeiros banquetes, mas ao contrário do que muitos esperam, até mesmo nós pastores, a proposta de revelação do Senhor se dá em função de um momento profético. Então José esperou esse momento para poder se revelar aos seus irmãos, e tudo isso se deu em função do cálice do Novo Testamento. Então, agora nós vemos o copo de prata no meio do trigo, e exatamente Benjamim, que era o mais novo, que prefigura o Espírito Santo na vida da igreja. E, pastor, essa abordagem é tão importante, essa prefiguração do Espírito no meio da igreja, porque Benjamim é o novo nascimento. O novo nascido. Benjamim fala do renovo, e nós somos o renovo. Nós somos essa experiência de novo
nascimento. Então, a estratégia do Espírito Santo em deixar narrado desta forma na palavra era para dizer a mim e a você que a ação do Senhor para nos atrair para a sua presença não mudou. Continua da mesma forma. É o copo, é o cálice, é o copo de prata, de Jesus. Como o senhor disse, pastor, o cálice que era dele, que ele bebeu o cálice do furor, ele bebeu a culpa, ele levou sobre si as nossas pisaduras para que nós fôssemos sarados, perdoados. O senhor acabou de dizer isso, era a reconciliação. Exato. E a situação do homem hoje é uma situação em que o homem precisa de uma reconciliação com o Salvador, com o dono do pão, com aquele que é o provedor de todas as coisas. E Jesus, ele faz isso. Quando Jesus está no Getsêmani, Jesus diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, não foi José, o senhor disse isso na sua abordagem agora, quando o senhor falou sobre obediência, quando ele viveu todo o processo obedecendo. Aguardou o profético acontecendo na vida dele. Da mesma forma, somos nós, como seres humanos, como servos, como pessoas, como igreja. Você que está conosco, participando deste programa, às vezes você nem serve ao Senhor ainda, né? Mas você gosta da programação, você gosta da TV Web Manaim, você participa conosco, e isso que alegra de forma misteriosa o seu coração, a sua alma, é a estratégia de José, a estratégia de Jesus para atrair você. Este programa, esta rede de comunicação, a programação da TV Web Manaim, ela é tipo deste copo de prata que vai no meio de do saco de trigo ali para levar um alimento para você. Entenda isto. Foi feita essa abordagem no início do programa, está sendo reafirmada agora. Eles levaram de volta o dinheiro. Eles não tinham como comprar o que José estava fazendo por eles, porque José estava dando a eles amor. As ações de José eram para um povo, uma família que ele amou, pastor. Exato. Assim é a ação de Jesus. Este cristianismo que existe, onde o mercado da fé, ele é financiado pelos seus valores, não compra o amor de Jesus. O amor de Jesus, o amor de José pelos seus irmãos ali, ele devolveu tudo, ele devolveu o dinheiro e deu aquilo que eles, na nossa ótica natural, quando nós lembramos que esse rapaz foi zombado pelos irmãos dentro de casa, esse rapaz foi perseguido, humilhado, vendido. Este rapaz foi perseguido em todos os locais por onde ele passou. Mas hoje, aqui, ele está na condição de Zafenate Paneia, ele está na condição de segundo homem no governo de Faraó, porque ele viveu o profético na vida dele. Nós olhamos e podemos pensar, né, pastor? Quem perdoaria algo assim? Mas José fala isso. Olha só, tudo o que aconteceu comigo foi para este fim. Quando eu e você formos arrebatados e formos morar com Jesus na eternidade, essa mesma frase será repetida. Tudo que Jesus passou e viveu no seu ministério de 3 anos, morrendo na cruz do Calvário, abrindo para mim e para você um novo e vivo caminho, dando-nos este saco de trigo com este copo de prata. Não é isso, pastor? Exatamente. Foi para que nós tivéssemos a oportunidade, pastor Luiz, de um dia ouvirmos isso. Tudo isso aconteceu para que estivéssemos juntos, para que nós estivéssemos assentados à mesa. E o assunto daquela mesa era a revelação, pastor. Exatamente. Tudo por causa de uma estratégia. Um copo de prata num saco de trigo. Isso é maravilhoso, porque é o banquete da igreja, pastor. Exatamente. Interessante que quando nós entendemos todo esse ambiente, é fundamental que você, meu irmão, você telespectador, nosso amigo, a senhora entenda que todo o plano profético do pai era manter a família no profético. Mas a família, ela incompreendeu José. Então José foi incompreendido, mas ele estava compreendendo tudo. E isso é interessante porque a palavra nos ensina que aquele que é espiritual, ele discerne bem a todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Então os irmãos não discerniram José, a ponto do pai também não discernir, mas ele soube esperar
e aguardar que todo o plano profético se cumprisse na vida dele. Portanto, é importante, pastor Lourenço, nós entendermos isso, porque a figura do copo de prata ali mostra exatamente isso. Agora, um detalhe, o copo tinha vinho? Não. Não. José bebeu. É? Então, profeticamente, o que nós entendemos ali? Nós vemos duas figuras ali, o trigo e o copo de prata vazio, mas era profético, porque o vinho seria, né, nós vamos ver a figura ali do primeiro milagre de Jesus, que foi exatamente a transformação de água em vinho. Né? E profeticamente nós vamos ver por que o cálice, né? E esse vinho ele era especial, porque era profético, ele ia pisar o lagar sozinho. Né? Assim como José também, ele passou todo aquele sofrimento, toda aquela aflição, ele esteve só, mas o pai nunca o abandonou. Né? Interessante, pastor Lourenço, que no capítulo 45, no versículo 4 e 5, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram então a ele. E disse ele, eu sou José, o vosso irmão. Não foi José, ele não foi discernido, e agora um detalhe, os irmãos lá não discerniram, mas entenderam e subjugaram José como um sonhador qualquer. E agora José, irreconhecível, estava se revelando. Se revelando. Então, olha que coisa interessante. Nós somos igreja. A igreja é uma família. Mas a família, ela precisa entender que Jesus, nesse tempo profético, ele está revelado. Ele está oculto em figuras, mas na verdade é ele que se apresenta ao homem. Não é isso? E é importante, pastor, os irmãos que estão conosco, terem a ciência de que a nossa experiência com o Senhor foi porque o Senhor se revelou a nós. Maravilha. Ele convidou-nos para o banquete da comunhão e ele se revela a nós. A palavra do Senhor diz assim que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E a palavra mostra que se o Senhor não se revelar, você não pode conhecê-lo. Então a experiência que gerou esta revelação, foi o copo da redenção, o copo da reconciliação. A palavra diz assim que José envia os mensageiros, diz assim, ele deu falta do copo. O copo está com vocês. Então, eu e você, em nós somos almas sedentas, mas o Senhor deu falta. Você é importante para o Senhor. Nós somos importantes para o Senhor. É necessário te encontrar de novo. É necessário encontrar-se contigo. Então, a estratégia para que ele os trouxesse, preparasse um banquete e a eles se revelasse. Então, nós não somos mais copos vazios, porque agora nós somos cheios da virtude do Espírito Santo. Somos cheios do bom vinho que desceu do céu, porque a igreja fiel está assentada no banquete aonde José se revela, pastor, onde Jesus se revela. Interessante, pastor Lourenço, que esse foi o terceiro encontro. O quarto seria com o Pai. Com o Pai. Profeticamente, nós já estudamos esse tema, né? Que fala do arrebatamento da igreja na quarta trombeta, o encontro com o Pai. E profeticamente nós vamos ver exatamente isso. Ele diz assim, foi para esse propósito que eu fui retirado diante da vossa face. Então Jesus ele foi, né, ao céu. Providencialmente. Mas ele vai se revelar novamente. Né? Então esse encontro glorioso, né, porque o Pai, ele quando recebe notícia do Filho, é interessante quando o Senhor ele recebe também a notícia da igreja, né? A figura da igreja, que Jesus está vivo na vida da igreja, na vida dos irmãos, né? Fato também interessante, pastor Lourenço, é que o projeto de salvação de Deus está ligado ao sofrimento do Filho, né? E o fato da família de José ter sido salva em função do seu sofrimento também gerou uma expectativa ruim
diante dos irmãos. Agora nós estamos, né, em situação difícil, porque nós temos tudo isso com o nosso irmão, mas como o senhor disse, o banquete do amor, né? Na verdade, José, ele estava ali entendendo todas as coisas, ele não tinha por que guardar nenhum tipo de rancor, de mágoa, né? Porque ele fora traído. E na verdade nós somos assim também, pecadores que somos atraídos pelo Salvador, e o Salvador, quando se revela a nós, ele se revela como aquele que de fato ele tem consigo a redenção, né? Ele nos redime do nosso pecado, da nossa desobediência, né? Ele nos perdoa, né? E por isso esse banquete se torna especial, né? Então podemos dizer que toda a função da igreja, a maior bênção na vida da igreja, pastor Lourenço, é exatamente isso. Nós preparamos todos os dias, né, um ambiente. Nós somos servos de Jesus, os servos de José prepararam um ambiente para que aquele banquete acontecesse, para que ele pudesse, naquele banquete, se revelar. Assim somos nós. Nós trabalhamos em função de que o plano profético de Deus se cumpra na nossa vida. E para isso nós temos todos os dias um banquete, que é oferecido por Jesus aos seus irmãos, né? Aqueles que carecem de entender o seu projeto de salvação. Não é isso? E pastor, dentro dessa sua abordagem, o sentimento de todos eles era um sentimento de culpados. Exato. Todos eles se sentiam culpados, até o momento em que José se revela e dá a eles o perdão. Essa é a condição do nosso coração todos os dias. Eu e você somos seres errantes, nós tropeçamos, mas quando nós saímos do nosso local e vamos até os cultos, vamos buscar a Deus, vamos nos curvar diante do Senhor, o que é que nós alcançamos na presença de José, na presença de Jesus, do banquete preparado? Cada culto é um banquete preparado, onde não você sozinho, mas os seus irmãos que são culpados contigo, recebem do Senhor uma experiência de perdão, uma experiência de redenção. E isto, pastor, precisa ficar muito fixado. Por isso que nós retornamos um pouquinho no tema, né? E nós já fomos em Benjamim, já falamos algumas outras coisas, mas nós estamos retornando um pouquinho neste tema para que eu e você tenhamos esta consciência, essa Jesus em toda a Bíblia. Quando você, como servo, lê esse texto e você começa a aplicar na sua vida, no cotidiano do seu comportamento como servo, todos os dias, cotidiano é todo dia, algo que você vai fazendo e você vai olhando e falando, olha, hoje eu preciso de uma experiência de perdão. Então você vai ao culto e você se delicia de um banquete que não foi você que preparou. O pastor acabou de dizer isso. Interessante que tudo que eles queriam era o alimento. Mas naquele banquete eles descobriram algo que ia além do alimento. Eles tinham muito mais do que o provedor de todas as coisas no Egito, e todo mundo naquela época era exatamente, tinha uma identidade com eles não sabiam. E eles não sabiam. E eles foram recebidos com amor, né? Exato. Enquanto estavam super preocupados, o Senhor disse isso, eles foram recebidos com amor por aquele que não foi o acusador, mas foi o perdoador. Ele foi perdoador. E assim como José, no capítulo 45, como muito bem abordado pelo senhor, pastor, o senhor, agora, pois, verso 5, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Não pese o semblante. Jesus tirando a culpa. Coisa maravilhosa, é Jesus tirando a culpa, pastor, de sobre eles e dizendo assim, fiquem descansados. Eu fui feito para isso mesmo. Exatamente. Então, Jesus se fez pecador no meio e no seu lugar para que nós fôssemos perdoados. O sofrimento viria sobre toda a terra. Ele diz isso aqui. O sofrimento seria sobre todos. Mas porque alguém se levantou, Jesus é aquele que foi levantado pelo Pai para providenciar o livramento. E a minha alma e a sua alma têm fome e sede do pão vivo que desce do céu, da fonte da salvação. E Jesus é isso. Jesus é isso. Então essa estratégia, pastor,
Pastor Luiz, às vezes o irmão, né, a gente no dia a dia com a ovelha, com o tempo, a gente ouve isso, olha, vai dando horário, o meu coração ferve, eu acelero o trabalho, eu acelero as coisas, eu torço para pegar o ônibus mais cedo, para pegar menos trânsito. Eu quero estar no banquete. Muito bom, né, pastor? Deus, maravilha. Nós queremos estar juntos. E assim, essa experiência que José transmite nesse texto mostra como, desde o início da palavra, é um Jesus pensando em nos atrair, em nos achegar a Ele e não permitir que as nossas culpas passadas nos afastem do banquete. O culto é para isso mesmo. A estrutura do culto está aqui. O culto é para isso. É para que nós entremos nele preocupado de como vai ser. Não sou digno, não mereço. Nós não somos dignos. Mas porque Ele nos torna dignos. Mas Ele se apresenta a nós e a Benjamim, o novo nascimento, a porção 5 vezes maior, a experiência de um ministério que permanece até hoje. Então, meu irmão, minha irmã, você que continuou conosco até aqui, você que está conosco neste programa, tenha esta consciência. Nós voltamos um pouquinho no texto para falar da importância que é você. Você é importante para Jesus, que ama a minha e a sua vida. Você, eu, no projeto de salvação, José tinha todo o Egito, José tinha todo o poder, José tinha inúmeras propriedades, José tinha tudo, mas estava preocupado com aquele grupo que estava lá necessitado. O Senhor tem todo o reino, toda a glória, todo o poder, mas Jesus tem uma preocupação, que é se revelar ao meu e ao seu coração. Então, aceite este amor. É a nossa experiência. Não é isso, pastor Luiz? Verdade. Podemos parar por aqui? Vamos encerrar. A todos a paz do Senhor. Aguardamos no próximo episódio Jesus em toda a Bíblia. Pastor Lourenço, um abraço. Amém. Paz do Senhor. A todos a paz do Senhor, queridos irmãos. Fiquem com Deus.